Queridos, vamos começar então falando sobre criptonita. Vamos passar esse final de semana que vem, o outro e o mais outro. Nós vamos falar sobre 4 encontros, 4 momentos sobre criptonita. Nós vamos descobrir o que é criptonita e como ela opera sobre a nossa vida, tá? Eu quero chamar aqui meu auxiliar hoje. Ele está trabalhando e sendo preparado para ser pastor, né? E aí então vai me ajudar hoje, né? Mas antes nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que nos ajude. Pai, por favor, Deus, que o Senhor possa falar conosco. É uma mensagem difícil. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu estou sentindo nesse momento. Quanto, ó Deus, ela representa para mim, representa para essa igreja. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa falar comigo. Fale, ó Deus, aos corações que aqui estão, nos fortaleça, ó Deus, que tudo possa exaltar e bendizer o nome do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver um vídeo? Um problema no lançamento da nova nave orbital Gênesis. Os repórteres nos dizem que a nave não se desacoplou, enviando as 2 aeronaves em direção ao espaço. Vamos ao vivo para Cabo Canaveral saber as últimas informações desta história. Jim, tudo que sabemos até agora é que os engates que seguram a nave ao 777 ingressaram e não a liberaram como planejado. Eu devia fazer uma... Ignição do motor de inserção em 15 segundos. Estamos tentando desligar os motores. Ignição do motor de inserção em 5 segundos. Perigo, perigo. O que é aquilo? Tem algum tipo de OVNI se aproximando pelo sudoeste. Entendido. E está vindo bem rápido.
Estão todos bem? Bom, eu espero que essa experiência não tenha feito ninguém desistir de voar. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. Obrigado! Será que vamos passar 4 domingos aqui falando sobre o Superman? Claro que não, né, gente? Mas há paralelos entre nós e o Superman que a gente pode extrair algumas lições. Quando a gente olha, pode ficar aqui, meu bem, isso. Quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente acha que a nossa vida cristã é feita sempre de um monte de não. Mas se você olhar direito, se você realmente olhar com precisão, e talvez lá dentro de você tenha um poder tão extraordinário, tão grande, doido para se revelar. Olha só que coisa linda. Vamos aplaudir o meu ajudante de palco, né? Imagine, querido, se dentro de você tiver um poder tão grande, tão fantástico, tão extraordinário, a ponto de ser revelado. Essa é a ideia. Você, querido, tem um poder que você desconhece. Obrigado, tá? Isso, brigadão, tá bom? Pode sentar, Matheus. O Superman, ele poderia fazer qualquer coisa. Você olha para o Superman e você vê que as balas batiam nele e ia para onde? Ia para lá. A bala veio no olho dele e a bala fez o quê? Ela achatou e caiu. O Superman segurou um avião daquele, olha que coisa louca. Um avião daquele tamanho, rompeu com o avião que estava em cima, o foguete, jogou para o alto, atravessou aquela asa. Havia um poder excepcional, algo assim fantástico na vida do Superman. Não é isso que a Bíblia diz sobre nós? Não é exatamente isso que ela fala sobre os crentes? Sabe o que a Bíblia fala sobre os crentes? Que nós seríamos mordidos por cobras e nós não morreríamos. Beberíamos veneno e a gente não morreria. Que nós expulsaríamos os demônios, que os enfermos seriam curados, que sobre nós há um poder que é um poder sobrenatural. Há paralelos muito importantes, há muita semelhança entre o crente e o Superman. Vamos a alguns deles. Por exemplo, o Superman não é desse mundo, e a Bíblia diz para nós também: não somos. Nós somos embaixadores, nós estamos representando o nosso reino. Nós não somos desse reino, amém? A Bíblia diz também que o Superman, ele possui poderes sobrenaturais. Nós fomos empoderados de um poder que vem do alto. Há sobre nós o poder do Espírito. Nós temos o poder de fazer pessoas mudarem de vida. A Bíblia diz que o Superman, ele lutava contra o mal, e nós também não lutamos contra o mal. Nós também não lutamos contra as potestades, o inferno, o diabo. Não lutamos contra toda a artimanha de Satanás. Olha outro paralelo interessante. A história diz que o Superman protege e liberta os oprimidos. A Bíblia diz que nós também protegemos os fracos e trazemos libertação aos cativos. Olha como é que nós parecemos com o Superman. A Bíblia diz, aliás, a história diz que o Superman dele, ou a força dele, vem do sol. E a nossa, vem de quê? A Bíblia diz que a nossa força vem da estrela da manhã, chamada Jesus Cristo. Ah, querido, nós temos muito, mas muita coisa semelhante ao Superman. Agora, há apenas uma única coisa que pode parar o Superman. O que é mesmo? A criptonita. A criptonita é uma substância radioativa originária do seu planeta. Escuta, semelhantemente, a criptonita do nosso mundo, ela que foi originada aqui também, pode neutralizar um filho de Deus. A criptonita também que neutraliza a gente. A criptonita não apenas neutralizava as habilidades do Superman, como também tornava o Superman a pessoa mais fraca que um homem comum. Há um episódio do Superman, há um filme dele que ele está num bar, e ele não está com o Superman, ele está num bar, e ali ele está agora sob efeito da criptonita. Um homem escorraça o Superman, ele vai ser humilhado nessa cena. Mais tarde, quando o Superman já recobrou as suas forças, quando retornou as suas forças, ele volta do mesmo jeito.
Ele voltou lá, descaracterizado, entra naquele bar e o homem vai dar um soco nele. Quando dá um soco nele, ele quebra a mão. Escuta, a nossa criptonita, ela também neutraliza a nossa vida, ela faz o mesmo com a gente. Mas o que é a criptonita? O que seria a criptonita dos crentes? Antes de nós falarmos e revelarmos a identidade da criptonita, deixa eu falar sobre alguns fundamentos bem relevantes que nós precisamos ter. E sem esses fundamentos não será possível você caminhar nessa ideia de criptonita, de aquilo que rouba a sua força, daquilo que tem roubado as suas energias. Escuta, a vantagem da criptonita sobre o Superman é que ela não era facilmente reconhecível. A criptonita não era uma coisa assim aparente. O Superman, quando ele estava frente à criptonita, quando ele estava ali diante a substância radioativa do seu planeta, ele começava a suar. Ele demonstrava fraquezas. O corpo dele começava a apresentar sinais de que ele estava fraco. Escuta, só que ele não percebia, e ele nem sabia muitas vezes aonde estava a criptonita. Então preste atenção numa coisa, da mesma forma, a criptonita do crente está enfraquecendo tanto os crentes como o corpo de Cristo, e muitas vezes nós não reconhecemos. Vive uma vida fracassada. Quantas famílias vivendo fracasso? Criptonita. Quantas famílias vivendo migalhas? Criptonita. Quantas famílias vivendo fragmentada? Criptonita. Quanta imoralidade dentro da família? Criptonita. Quanta destruição dentro do lar? Também criptonita. Quantas pessoas vivendo uma vida corrompida? Criptonita. O meu desejo é que nesses próximos 4 encontros você possa identificar a criptonita e que a criptonita, no nome de Jesus, seja eliminada pelo poder da graça que há em Cristo. Você crê nisso? Eu quero orar com você mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de uma mensagem que vai mexer com a gente. Ó Deus, algumas coisas mudarão em nós. Não será fácil, como eu já disse para o Senhor. E ó Deus, vai começar comigo na condição, Deus, de conduzir essa mensagem. Eu quero pedir ao Senhor encarecidamente que, por favor, o Senhor possa me dar toda a sabedoria do alto, para que a sua mensagem, a sua palavra seja pregada, ó Deus, com toda a autoridade. E ó Deus, trate em mim, trate nessa igreja, ó Deus, trate no coração do nosso povo, tudo quanto o Senhor deseja tratar. Ó Deus, há dentro de nós um Superman, há dentro de nós uma supermulher, que está louco para sair, para ver, para vislumbrar, para mostrar o seu poder. Ó Deus, mas muitas vezes nós colocamos uma capa, e essa capa, ó Deus, do homem fraco, do homem falido, ó Deus, uma capa, ó Pai, que está sujeita aos efeitos da criptonita. Pai, muitas vezes a criptonita está roubando a nossa força, e nós não estamos dando conta disso. Por favor, Senhor, nos ajude a livrarmos da criptonita na nossa vida. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, eu quero então começar com a pergunta evitada. Qual é a pergunta evitada? Escute, preste atenção nessa pergunta. Se nós somos filhos de um Deus incrível, e cadê os filhos de um Deus incrível aqui? Cadê os filhos? Joia. Vou perguntar de novo, porque eu acho que a pergunta talvez não teve a repercussão que eu gostaria que tivesse, né? Você não entendeu. Quem é filho de um Deus incrível aqui? Cadê? Isso. Glória a Deus. Pode celebrar o Senhor, vai. Quem é filho de um Deus incrível? Celebra o Senhor. Joia. Glória a Deus. É essa a repercussão que eu gostaria de ter. Escuta, se nós somos filhos de um Deus incrível, não deveríamos viver o extraordinário? Não é isso que a gente deveria viver? O que está acima da média? Não, isso não é só lógico. O filho se parece com o pai. Não tem nada a ver apenas com a lógica. Isso é bíblico. Olha o que a Bíblia diz. Ela fala que você, enquanto filho de Deus, teria a natureza de Deus, a natureza divina. Olha que coisa extraordinária. Nós teríamos a natureza do eterno, está impresso em nós, está no nosso DNA. Enquanto filho, você teria o caráter altruísta, um amor incondicional e a capacidade de perdoar. Mas às vezes o que nós mais encontramos é a falta de perdão, um amor que não é incondicional, e o altruísmo passa longe. Mas a Bíblia diz que nós temos as características do Cristo, temos a característica do eterno. A alegria, a paz que excede todo entendimento é uma característica daqueles que são filhos.
O poder sobrenatural é outra característica daqueles que são filhos. O bem-estar, a vitalidade, a saúde. Diz a Bíblia que enquanto filho você teria segurança, você teria estabilidade. Diz ela que você teria sabedoria divina, conhecimento, entendimento e entendimento acima da média. Olha como é que você, querido, representa algo poderoso nessa terra. A Bíblia diz que você seria ingênuo, puro. Ela diz que você teria discernimento aguçado e criatividade. Tudo isso é promessa, tudo isso são atributos, são qualidades que pertencem àqueles que são filhos. Cadê os filhos mesmo? Cadê os filhos? Você tem esse atributo. Você tem a divindade de Deus sobre você. Você tem as características de Deus sobre a sua vida. Mas, no entanto, essas qualidades não parecem estar sendo manifestadas nem em nível geral e nem em nível individual. Talvez a gente precisa rever algumas coisas. Se a gente realmente fizer uma pergunta sincera a nós mesmos, se a gente for realmente sincero com a gente, será que há alguma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Será que os seguidores de Jesus se destacam? Brilham como luz em meio a uma geração obscura? Será que nossos casamentos têm sido um exemplo? As pessoas olham para você e falam assim: nossa, eu queria ser casado igual aquela família ali, olha que coisa fantástica. Eles se amam, é um amor que a gente não pode nem descrever. Será que nós somos uma inspiração para os casais dessa cidade? Será que isso é uma realidade sobre a sua vida conjugal? Será que será que nossos índices de divórcio são diferentes do divórcio, o índice de divórcio do mundo, por exemplo? Será que os nossos filhos são mais educados? Será que nossos filhos são mais saudáveis? Será que nossos filhos são tementes a Deus? Se nós fizermos considerações e formos sinceros, vamos perguntar também, vamos ver se nosso caráter, se vemos caráter, integridade, moralidade que são dramaticamente diferentes do mundo. Será que é isso que nós vemos dentro da igreja? Exatamente isso que a gente enxerga nesse ambiente? Temos abundância de recursos? Não falta comida, não falta recurso, não falta provisão na casa dos nossos irmãos? Conseguimos suprir as necessidades das outras pessoas e ao mesmo tempo proclamar o Evangelho? Será que é isso que nós estamos experimentando? No início da igreja, os primeiros irmãos nossos, discípulos de Jesus, eram conhecidos como homens que traziam alvoroço por onde eles passavam. Atos 17:6 fala sobre isso. Além de influenciar e de poder, a Bíblia diz que eles também, não faltava entre eles também nada, eles tinham abundância de tudo. Diz assim a Bíblia: graciosa graça estava sobre todos eles, não haviam pessoas necessitadas entre eles. Atos 4:33-34. Os crentes de antigamente eram vistos como super-homens e super-mulheres daquela geração. A pergunta que eu faço: será que é assim que nos veem? Eles eliminavam doenças e enfermidades daqueles que sofriam. Eles brilhavam como luz forte em meio a uma geração perdida na escuridão. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava e por onde ela passava ela curava. Diferente de hoje, nós temos hospitais, as pessoas ficavam nas calçadas, morrendo ali, esperando a morte, porque não tinha nada para fazer. Diz a Bíblia que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas por onde ela tocava. A pessoa que fosse alcançada pela sombra era curada. Diz a Bíblia que o lenço de Pedro curava. Querido, essa é a expressão daquele que vive um poder sobrenatural, amém? A pergunta é: por que isso não acontece com a gente? Insisto na pergunta: será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como distinto povo de Deus em Afonso Cláudio? Será que somos tão eficazes como a igreja primitiva que alcançava o mundo? Curioso, a igreja primitiva, completamente esperado. A igreja primitiva, por onde ela passava, ela não convertia um povo expressivo, ela convertia a cidade. Samaria, Jope, todas as cidades foram convertidas pela igreja do Senhor.
Quando nós abrimos a nossa boca e declaramos profeticamente que a cidade é de Cristo Jesus, o diabo, evidentemente, ele levantou uma guerra contra nós, porque nós voltamos aos princípios, nós voltamos à Bíblia, voltamos com a autoridade que Deus nos conferiu. Então escuta, é possível, porque dentro de nós há uma força sobrenatural, amém? Então entenda, querido, que é assim que a igreja vivia, desse jeito ela experimentava, querido. E se não é bem assim, será que temos dado desculpas e até alterado a teologia contra o que a Bíblia diz, claramente ensina, só para satisfazer e justificar nossa falta de poder? Será que não estamos dando desculpa como Deus não age mais como agia no passado? Deus não faz mais o que Ele fazia, a gente rasga aquela parte e diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Será que a gente está dando desculpa, querido, para não mostrarmos que a gente não está de acordo, ou para justificar que a gente está em desacordo com a palavra do Senhor? Deus não age igualmente em todos os lugares. Talvez essa seja uma desculpa. Será que Ele não age em todos os lugares? Será que essa não é mais uma desculpa nossa? Será que a gente pensa que Deus só age em determinado local e a gente usa isso como pretexto? Será que se estivermos diante dessas questões, nós não estamos diante dela lidando com desculpa justamente para não ter que lidar com elas? Como filhos de Deus, que somos, faz perfeito sentido a gente refleti-lo. Como filhos de Deus devemos refletir o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,17. Porque neste mundo somos como Ele. Irmão, passa para mim. Porque neste mundo somos como Ele. Deixe esse versículo ministrar no seu coração. Preste atenção. Porque neste mundo somos como Ele. Preste atenção numa coisa. Deus não fala em outro mundo. Ele não fala em outro momento. Ele fala nesse mundo. Escuta, nesse mundo na escola, nesse mundo na faculdade, nesse mundo dos investimentos, no mundo da música, no mundo da adoração, das medalhas de ouro, do comércio, dos shoppings, dos restaurantes. Somos nesse mundo como Ele. Não é em outra vida, querido, é agora. Você entende, querido? Há um poder sobre a sua vida, e você foi chamado para ser igual a Ele, para ser poderoso, para ministrar cura aos cativos, libertação aos oprimidos. João não diz que na próxima vida, o mais comum que nós ouvimos das pessoas é que crentes e não crentes são todos iguais. Isso é uma das maiores heresias que nós podemos ouvir. Crentes são diferentes daqueles que não são crentes. Amém, queridos? Volto nisso e lembra que eu disse que nós não somos desse mundo. Os não crentes pertencem a esse mundo e aqui ficarão, se não forem resgatados por Cristo. Queridos, o crente, ele é diferente. Como filhos de Deus, preste atenção, devemos manifestar caráter transformado, amor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento acima da média e revelação sensível. Porque não estamos vivendo isso na igreja, nem em nível individual, nem em coletivo. Por quê, queridos? Se o reino de Deus está sobre nós, se Ele está em nós, se Ele está no nosso meio, por que a vontade que é feita no céu não é feita na terra? Por quê? Por que não acontecem as coisas que Deus ministra através da sua palavra? Cadê as coisas que Deus falou na sua palavra? Cadê as coisas que nós vimos? A palavra de Deus responde a essa pergunta. Dá uma olhadinha comigo no texto bíblico de 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Querido, algo estava errado com a igreja de Corinto, na forma da celebração da ceia. E aí Paulo vai linkar 3 coisas negativas dessa igreja. Primeiro, fraqueza. Segundo, doença. E terceiro, a morte. A maioria daquelas pessoas que deveriam viver uma vida intensa e extraordinária estava vivendo uma vida fraca, doente, e alguns já haviam morrido. Talvez, querido, a realidade de muitas pessoas, doentes, fracos e caminhando para a morte. A igreja deveria ser uma igreja exuberante, forte, para cima. A igreja de Corinto era uma igreja parecida com a nossa, uma igreja cheia de atividade, uma igreja muito para cima. Mas a Bíblia diz que ela estava doente, fraca e estava morrendo. Vamos voltar à ilustração do Superman. Escuta, a criptonita era tão perigosa para Superman que não somente removia sua força, mas deixava ele fraco. E se ele tivesse exposto a criptonita, ele poderia ser morto facilmente. Olha o que o rei Davi, por favor, passe lá. Olha o que o rei Davi falou: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Querido, quantas pessoas vivem a realidade de Davi? Sabe quem é Davi? Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, mas que por causa de um adultério, esse homem desgraçou completamente a sua vida. Toda a história de Davi tem um antes, tem um depois. Davi até o adultério. Depois do adultério nós temos uma outra situação, até chegar ao Salmo 51, quando Davi retoma, agora pelo poder do Espírito, o controle da sua vida. Mas escuta, no momento em que ele recebe a palavra que a espada não sairia mais da sua casa, até o Salmo 51, querido, Davi sofre, e sofre amargamente. E ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu guardava a minha criptonita, os meus ossos, o meu corpo gemia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Quantas pessoas vivem isso? Quantas pessoas sobre esse efeito? Tiago também vai falar algo sobre isso. Ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e ao pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Se fomos enganados, o pecado faz com o crente o mesmo que a criptonita faz com o Superman. Vou repetir: se fomos enganados, o pecado faz com o crente o mesmo que a criptonita faz com o Superman. Agora atenção, preste atenção. Não estou dizendo aqui para vocês que toda dificuldade, ela é oriunda, ela é fruta do pecado. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que há uma ordem espiritual, que há uma opressão, que há manifestação demoníaca. Nós lutamos, militamos num campo espiritual, nós sabemos disso, querido, mas escuta, também não podemos negar que o pecado gera consequência, e consequência de morte. Pessoas estão vivendo uma vida fraca justamente por causa do pecado, estão vivendo relacionamentos fracos por causa do pecado, estão se prostituindo por causa do pecado. Olha como é que o pecado, ele traz uma desgraça plena e total sobre a vida das pessoas. Precisamos, meus irmãos, entender o que significa discernir o corpo. E eu peço que vá passando para mim, porque o negócio não está funcionando aqui. Vamos novamente, 1 Coríntios 11, 28, 31. Olha comigo: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estávamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo está discutindo a questão da ceia do Senhor na igreja de Corinto. Ele reconhece que cada pessoa deve se examinar individualmente, porque nós temos um relacionamento com Cristo. Amém? Amém? Quem tem esse relacionamento com Cristo? Amém. Mas ele também enfatiza o fato que nós pertencemos ao corpo. Ele também volta a nossa atenção ao fato que nós pertencemos a um corpo. O corpo de Cristo, ele chama atenção para a coletividade.
nós fazemos parte de um coletivo, estamos intimamente conectados um ao outro. Aos olhos do Senhor, Deus, nós somos apenas um povo, amém? Amém? Hoje você poderia dizer o seguinte: olha, aliás, eu quero que você entenda o seguinte: você vai compreender o que significa ser membro dessa igreja. Deus te vê como indivíduo, mas também te vê conectado com o corpo. Deus te vê junto. Deus vê você, meu irmão, com uma vida unida. Se o seu dedo inflamar, por exemplo, ele pode representar um grande mal para o seu corpo inteiro. Se o seu coração começar a ter problema, os seus pés não podem corresponder aos passos que você gostaria de dar. Se, por exemplo, você tiver, vou pedir ajuda lá embaixo. Se você tiver, por exemplo, um problema de depressão, ou quem sabe você estiver vivendo as emoções oscilando, o seu cabelo cai, por exemplo. Olha como é que o corpo está intimamente ligado. Os membros estão ligados uns aos outros. Qualquer coisa que a gente sente, o corpo todo padece. Este é o foco que Paulo está enfatizando agora. Somos um corpo em Cristo, somos unidos como um só povo de Deus, assim como Israel era só povo de Deus. Aí vem o exemplo de Acã. Eu queria que botasse ali, não sei quantos lembram dessa história, mas a Bíblia diz para nós que o povo de Israel, depois de voltar a andar 40 anos no deserto, eles retornam para Jericó. Jericó estava há 40 anos atrás, esperando o momento de Moisés, junto com o povo de Israel, invadi-la. Só que o povo do Senhor, ao invés de invadir, eles criaram uma situação tão horrível, e eles então abortaram a missão, e o Senhor leva o povo para o deserto. Aquele povo de 25 anos para cima, tudo morreu no deserto. De 25 anos para baixo cresceram, evidentemente, se tornaram homens e mulheres. E aí então esse povo agora vai com Josué e Calebe para entrar na terra prometida. Quando chega lá, a Bíblia diz que 600 mil homens de Jerusalém, de Israel, vai entrar em Jericó, depois de fazer todo um ritual, andar uma vez em volta, tocando o chofar, né, em volta da muralha. Primeiro dia, o segundo dia, no sétimo dia deram 7 voltas e tocaram, e a Bíblia diz que os muros vieram ao chão e o povo atacou na direção onde estava. A Bíblia diz que nenhum homem de Israel se feriu e nenhum homem foi morto. Sabe o que Israel fez? Israel se comportou como um super-homem. Israel era um só. Só que Deus havia dado uma palavra. Diz que toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertenciam ao Senhor e deveriam ser levados para o seu templo. Era a primícia, era a primeira cidade conquistada. A Bíblia diz que as primícias pertencem ao... Por isso que ninguém podia pegar. Só que Acã pega. Acã pega uma barrinha de ouro, e Acã pega uma capa babilônica, e ele esconde aquilo lá debaixo da sua tenda. Bom, começou então agora uma nova etapa. Agora o povo do Senhor vai atacar uma outra cidade. Olha o que vai acontecer nesse próximo texto bíblico. A Bíblia diz que mais israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Ah lá, não é contra Acã, mas é contra Israel. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que a ira se acendeu contra Israel. Note que as Escrituras não diz nada sobre um homem fiel, mas fala sobre um povo infiel. Deus não está virado contra Acã, Deus está virado contra Israel. Escuta, isso é muito sério. Isso é extremamente sério. A trágica consequência desse episódio vem agora nos próximos versículos. A irmã vai colocar para mim. Olha o que diz o próximo versículo. Pois cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Aquela era uma cidade irrisória perto de Jericó, era insignificante, era uma cidade pequenininha. A Bíblia diz que o povo de Israel estava fraco, irreconhecível, recuado e totalmente derrotado. Sabe por causa de quê? Por causa da criptonita. Eles foram expostos à criptonita. A criptonita faz isso. A Bíblia diz que 36 maridos morreram, deixando viúvas e órfãos. Sabe por quê? Não porque eles pecaram, mas porque Acã pecou.
Aqueles maridos que morreram, não havia pecado. Eles não haviam cometido nenhum erro. Mas havia um homem chamado Acã. E esse homem, ele pecou. E quando ele peca, a Bíblia diz que todo o povo de Israel peca. Olha a resposta de Deus para Josué. O Senhor disse a Josué: levanta-te, por que estás aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês e não destruirei do meio de vocês os que se não destruir do meio de vocês os que foram consagrados, o que foi consagrado à destruição, aquele que furtou, aquele que levou, ou seja, o Acã. A Bíblia diz que o Senhor disse para Josué que não estaria mais no meio dele. Sabe por causa de quê? Por causa de um homem que pecou. Será que o Senhor está no nosso meio? Será que nós estamos fazendo aqui agrada ao Senhor? Por causa de uma única pessoa, o Senhor disse que não estaria mais no meio dele. A pergunta é: Deus está aqui nessa noite? Ou foi um evento em vão? Quando eu disse que a mensagem não seria uma mensagem fácil, não disse que ela seria dispensável, pelo contrário, é uma mensagem urgente. A Bíblia diz que o Senhor falou para Josué: não estarei no meio de vocês porque uma pessoa pecou. E ele conclui que todo Israel pecou por causa disso. Deus não diz: há um homem entre vocês que pecou, mas Israel pecou. O corpo inteiro sofreu por causa da criptonita espiritual. Escuta, a criptonita espiritual faz isso com a gente. Só que Josué e seus líderes deram o jeito de resolver rapidamente, identificar quem era a pessoa. E a Bíblia diz que Acã foi morto, ele e toda a sua casa. Esse era o mesmo problema de Corinto, irmão, pode passar. Esse era o mesmo problema de Corinto. Na igreja de Corinto não era nada diferente do incidente de Acã. Aqueles que comiam da ceia sem esperar os outros estavam em desobediência intencional e estavam ali ferindo as instruções do Senhor. E Paulo vai mencionar algo muito mais grave. Se você notar o capítulo 5, versículo 1 de 1 Coríntios, vai dizer que havia imoralidade escandalosa dentro da igreja. Uma igreja que deveria bombar, só que ela estava sofrendo com fraqueza, com morte e com um monte de outras coisas, justamente por causa da imoralidade escandalosa. Um homem que professava ser seguidor de Jesus, ele tinha um caso com a sua madrasta. Sabe qual é o problema? O problema não é ter pecado dentro da igreja, porque a igreja tem que ter pecado mesmo, mas o problema é quando nós não tratamos o pecado. A igreja fechou os olhos. O problema não é quem entra aqui, o pecador é sempre bem-vindo. Eu falo sobre isso, querido, daqui a pouco. O problema é quando a gente é conivente com o pecado. A igreja não sofre porque tem pecado, mas ela sofre porque ninguém está fazendo nada a respeito. E por isso a igreja estava cheia de gente fraca, gente doente, alguns morrendo prematuramente, justamente por causa da criptonita. Por que não abordaram como fizeram no tempo de Josué e Caleb com Acã e a sua família? Por que eles não foram abordados? Muito provavelmente porque eles não queriam ofender a pessoa, não queriam confrontar o pecado. Mas talvez um outro motivo fosse porque eles queriam que o homem ficasse dentro da igreja, ouvisse a palavra, que ele ficasse aqui. Não interessa ele estar pecando, deixa ele aqui, é bom que ele escuta a palavra, porque se ele não estiver aqui, ele não vai ouvir a palavra. Ou talvez pensasse que ele é um novo convertido, vamos lhe dar mais um tempo, quem sabe daqui a pouco ele possa tomar uma iniciativa e assim consertar. Querido, Paulo foi inflexível, porque isso foi um grande erro. O apóstolo da graça vai dizer para nós o que deve ser feito. A irmã vai passar para nós, olha lá, passa lá, olha o que Paulo diz, vocês devem expulsar este homem daí. Outra coisa, livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. Expulsem o perverso do meio de vocês.
o apóstolo da graça. O apóstolo que diz que nós vivemos pela graça, está mandando botar para fora aquele, meus irmãos, que era dado ao pecado. Pense nisso, em apenas 13 versículos, o apóstolo ordena 4 vezes que esse homem seja expulso. Ele é severo, ele é incidente quando diz que o homem é perverso. Por que Paulo é tão duro assim? A resposta está no versículo a seguir. Põe lá para mim, irmã, olha o que diz lá: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Fermento, meus irmãos, se espalha rapidamente. Pecado, meus irmãos, ignorado dentro da igreja, ele se espalha e corrompe o todo. É fato, você pega uma fruta, deixa uma fruta podre no meio das outras, daqui a pouco todas as outras estão podres. Não significa que nós devemos fechar as portas para aquelas pessoas que vivem no mundo, que a gente não deve deixá-las entrar na nossa igreja. Pelo contrário, nossas células tem que ter gente não crente. Amém? Amém? Nossas igrejas tem que ter gente não crente. Amém? Nossas reuniões precisam estar cheias de pecadores. Amém? Eles não são um problema. Paulo está falando daquele crente que é dado ao pecado. Ele nem está falando do não crente. Ele fala daquele que é dado ao pecado, que escolheu esse estilo de vida. Paulo Mazzoni prega a mesma mensagem. Ele conta uma história interessante e por sinal muito triste. Ele visita uma ovelha dele que estava em adultério com uma outra mulher. Ele chega para ele e fala assim: olha, eu vim aqui acabar com essa palhaçada de vocês. Moça, vai embora para sua casa, que esse homem é casado, e você se arrependa e volta para sua esposa, para sua família. Aí o rapaz fala assim: não, pastor, eu não vou não. Eu sei que eu estou em pecado, mas Deus me fez uma concessão. Você não acredita não? Aí o Paulo Mazzoni falou assim: eu acredito que você é um anátema, um amaldiçoado. Ele vai embora. 2 anos depois, esse homem procura Paulo Mazzoni e diz o seguinte: pastor, tira de mim aquela palavra. Estava morrendo com câncer. Ele falou assim: tira a criptonita, tira o pecado que eu retiro a palavra. Ele morreu de câncer debaixo daquela palavra. Não se arrependeu. Ele não se arrependeu, morreu na prostituição. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Paulo está falando daqueles que são dados ao pecado. Paulo deixa isso bem claro. Eu queria que eu botasse o texto bíblico para nós. Preste atenção nesse texto. Esse texto é esclarecedor. Não vai dar para vocês verem direito, mas vou tentar ler com vocês. Ouça-me, olha o que diz a Bíblia: já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Olha o que a Bíblia diz: com isso não me refiro aos imorais deste mundo. Observe isso: nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Agora olha o que ele diz: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar com qualquer que. Olha o que está grifado lá, ó, qualquer que, dizendo-se o quê? Irmão, seja imoral, seja avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas que dizem ser crente e que fazem tudo isso, vocês não devem nem comer. Paulo está falando de pessoas que são crentes e que são dadas ao pecado, tem prazer no pecado. Paulo não fala de pessoas que caíram no pecado. Paulo fala de pessoas que se consideram crente, mas que amam o pecado e vivem pecando. Quando comecei a pensar mais sério sobre esse aspecto do poder do confesso para os irmãos que, assim como todos que pregam essa mensagem, eu fiquei um tanto quanto desanimado. Porque se a ação do irmão da igreja afeta a minha vida e afeta a minha igreja, e de fato afeta, isso me traz, no sentido de interpretação, muitos prejuízos. Mas alguns aspectos muito positivos eu pude extrair desse contexto. Eu queria que colocasse lá, vamos ver se dá para ver. Bom, o primeiro, leiam para mim, rapidinho. Querido, vai ser fantástico se você entender essa mensagem. Você consegue entender o que Deus vai fazer se você compreender isso? Se você entender que se você
Se você começar a viver o que significa discernir o corpo, e se você começar a examinar a sua vida e se comportar de maneira que você seja uma luz em meio à escuridão, você vai mudar essa cidade em nome de Jesus, porque há uma força sobre você, amém? Olha o que diz o segundo, leia para mim o segundo. Quem crê nessa palavra, diga amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Foi acontecer com Elias. Elias estava vivendo um tempo em que o rei era completamente obstinado, longe do Senhor, e o povo também. Mas Elias se posicionou em obediência, e a mudança veio por causa de Elias. As chuvas vieram e o reinado voltou a experimentar a boa mão do Senhor. Escuta, há um poder no há um poder na unidade. Antes de ser crucificado, Jesus orou ao Pai dizendo assim: minha oração não é apenas por eles, coloca lá por favor, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles também sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Escute isso, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Escuta, a oração de Jesus é para que todos nós fôssemos um. Escuta, enquanto nós somos um, a Bíblia diz que o mundo conhece o Cristo que salva, o Cristo que liberta. A igreja, meus irmãos, é a testemunha de Jesus. É a igreja, meus irmãos. Você não pode bater no peito e falar assim: você não tem nada a ver com a minha vida. Eu tenho. Enquanto você for membro dessa igreja, eu tenho. Você me dá satisfação, independente se eu sou pastor da igreja ou não. O que você faz me diz respeito. É por isso que eu meto mesmo o bedelho na sua vida, muito mais do que o seu pastor. Eu tenho tudo a ver com você. Enquanto você fazer parte desse corpo, enquanto formos um, enquanto estivermos ligados no corpo parecido com esse meu aqui, que tudo está ligado aqui, querido, não interessa. Eu vou estar me metendo na sua vida e você na minha, porque nós fazemos parte do corpo. E se esse corpo não glorifica a Deus, nós temos então que rever algumas coisas. Você não pode bater no peito e dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou meter minha vida lá na prostituição, lá na pornografia na minha casa, lá não sei das coisas, na corrupção. Querido, tem. Eu tenho a ver com a sua vida, e todos têm. E como Jesus era como o Pai, como é que ele explica isso? Como é que ele deixa isso claro? Coloque para mim o texto bíblico. Por mim mesmo, olha só, nada posso fazer. Eu digo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5,30. Continuo. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Ó Deus, Jesus, querido, era um com o Pai, porque ele buscava fazer a vontade de Deus, mesmo que isso não fosse algo comum e nem confortável. Lembra do dia em que ele estava no Getsêmani? A Bíblia diz que os seus poros suavam sangue, e ele fez um pedido para Deus, mas ele fez um pedido para Deus segundo a vontade de Deus. O pedido foi: Senhor, se for possível, se por acaso o Senhor puder fazer uma substituição aqui, eu queria transferir essa responsabilidade. Mas escuta, que não seja feito com base no meu pedido, mas segundo a sua vontade. Era um momento agradável para Jesus? Não, mas a Bíblia diz que ele fez a vontade de... Não é para você ser agradado não, filho. Quem falou? Por que você acha que pastor tem que ficar dando tapinha nas suas costas, irmão de liderança tem que ficar te bajulando? Por quê? Quando foi que você viu isso na Bíblia?
Você precisa entender, querido, que não é a sua vontade, não é o que você pensa, não é o que você quer. É aquilo que Deus quer. Porque a vontade dele é boa. Então aplica, por favor. Deixe de demagogia, de mentira. Vamos aplicar esse negócio de verdade. Tem gente aqui que não quer uma célula na casa dele. Que ele muda o seu conceito, porque você já caiu na malha fina. Se é boa, perfeita, agradável, querido, a sua célula pode te custar a alma, custar o seu último centavo. Você vai insistir. Se você não abriu, você vai abrir, em nome de Jesus, amém? Porque não é o que você quer. O que você quer é sombra, água fresca e uma rede. E que os dias sejam regrados de muita comida e de muita tranquilidade. Ou eu estou mentindo? É o que Deus quer, é a vontade dele, e é aquilo que Deus vai ministrar sobre a sua vida, porque essa cidade precisa ser ganha para Cristo. Quem crê, diga amém. Concluindo, em último lugar, meus irmãos, essa é a nossa missão também, sermos um, e por isso nós nos tornaremos reveladores da grandeza da glória de Deus. Não tem outro jeito. Apenas pela obediência à palavra de Deus você pode ser um. Somente em obediência à palavra de Deus. Pense bem, quando Israel era um, derrotaram Jericó como se fossem super-homens. A Bíblia diz que ninguém se feriu, ninguém morreu. Foi assim, uma luta até assim, uma luta assim que não era uma luta equilibrada, era uma coisa fora do comum. Pensa no Superman, há 600 mil Supermans entrando em Jericó e destruindo aquela cidade, queimaram tudo, botaram fogo tudo, exceto na Raabe e na sua família que havia guardado os espias escondidos. Escuta, exceto essa família, todo o resto foi queimado, e também exceto a capa babilônica e o ouro, né? Que não era para ser colocada onde estava. Mas enfim, a Bíblia diz que eles entram e eles destroem tudo com a força de um Superman. É como se as flechas batessem no corpo e não fosse nada. É como se as espadas tocassem a pele e não acontecesse nada. Coisa extraordinária. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, como o povo era um, o povo todo viveu um momento incrível, a nação vivia uma época incrível. Não havia ninguém em Jerusalém que fosse empregado do outro. Todos tinham uma terra e todos eram produtores. Ninguém trabalhava para o outro. A Bíblia diz que em Atos ninguém passava fome, ninguém reclamava, todo mundo compartilhava das suas riquezas e todo mundo era próspero. Enquanto o povo é um, vivemos coisas extraordinárias. Se essa igreja entender essa mensagem, se você entender o poder do um, querido, ninguém para essa igreja. Vou repetir porque você não quer na promessa ou você não entendeu. Se essa igreja entender o poder do um, ninguém para essa igreja. Glorifica a Deus por isso. Agora, querido, se você deixar a criptonita entrar, assim como ela entrou na igreja de Corinto, assim como ela entrou na vida de Acã, você viverá os maiores fracassos da sua vida. Tem criptonita na sua vida? É preciso voltar para a palavra de Deus. É preciso obedecê-la. Eu queria que você fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça. Quem sabe, querido, você seja uma pessoa que tenha dentro de si um poder excomungal, algo exponencial, poderoso, tremendo. Mas a capa de homem fraco está sobre você. A capa de homem caído, a capa de homem dada ao pecado, a capa frágil, a capa que cesseia, a capa repleta de criptonita está sugando a sua força, está impedindo você de viver os melhores dias da sua vida na presença do Senhor e fazer toda a diferença nessa terra, porque há sobre você um poder, há sobre você uma autoridade. Querido, se você deseja tirar essa capa nessa noite, eu quero pedir você que fique de pé onde você está. Eu quero que você nesse momento faça assim: Senhor, eu quero tirar essa capa, a capa da criptonita da minha vida, seja ela qual for. Eu quero nessa noite dizer para o Senhor que eu lanço fora todas as minhas criptonitas, eu lanço fora todos os meus fracassos, e eu quero viver tudo
tudo quanto o Senhor tem para mim. Eu quero que o poder que há em mim seja visto. Eu quero que o poder que há em mim faça a diferença. Eu quero que um Superman, uma supermulher saia nesse momento dentro de mim e mude completamente a minha vida, a vida que está à minha volta, a vida da minha família, a vida do meu bairro, a vida da minha cidade. Eu quero sim exalar todo o poder que o Senhor tem sobre mim. Eu quero sim exalar toda a graça que há do Senhor sobre a minha casa, todas as promessas, todas as características que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu quero sim isso para mim. Eu quero nessa noite declarar que eu quero viver o poder do um. Eu quero ver sim o poder que o Senhor tem reservado do alto. Se você crê, querido, eu queria convidar você a ficar de pé. Há mais pessoas que precisam fazer isso. Se Deus está falando com você, querido, não tenha medo, não tenha vergonha. É o momento de dizer: Senhor, eu quero sim tirar o poder que há dentro de mim. Eu quero sim revelar esse poder, porque eu quero deixar toda a criptonita e eu quero viver experiências lindas com o Senhor. Eu quero sim ser imbatível, eu quero ser forte, eu quero ser poderoso, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver as maravilhas do Senhor sobre mim, sobre a minha casa. Eu creio nisso e eu quero nessa noite experimentar isso. Há mais alguém? Se você deseja, querido, fique de pé onde você está, dizendo: Senhor, eu quero isso para mim. Eu não posso continuar assim, capa do homem fraco, não. Eu quero sair daqui empossado. Eu quero sair daqui sobrenaturalmente empossado pela tua palavra, pelo seu poder. Eu quero sair daqui cheio do teu Santo Espírito. Se você crer nisso, querido, é o momento de você ficar de pé e dizer: Senhor, eu quero sim que isso venha sobre mim. Eu quero sim nessa noite viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar do seu poder, experimentar da sua glória, ver a manifestação do Senhor sobre a minha casa. Eu quero sim ver tudo isso. Eu quero tirar a capa de homem fraco e quero viver dentro da sua vontade. Se você deseja, é o momento de você ficar de pé. Há mais pessoas que gostariam de fazer isso? Fique de pé onde você está. Nosso ministério vai cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, eu quero desafiar você, os que estão na galeria, os que estão aqui embaixo, que vem aqui à frente. Você vem aqui à frente, dê um passo de fé, não tenha vergonha não. Sai do seu lugar e a igreja vai aplaudir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, celebrando ao Senhor, porque é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de salvação, é uma noite em que Deus está revelando o seu poder sobre você. Jesus conquistou na cruz, é direito nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. O que está no mundo, bem maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Pai, nós cremos nessa palavra que acabamos de cantar, ó Deus, porque há um poder sobrenatural dentro de nós. Somos revestidos com o seu poder, a autoridade, ó Deus, sobre a nossa vida. A tua palavra diz, ó Deus, que nós seríamos picados por cobras e não morreríamos, ó Deus, beberíamos veneno, não seríamos afetados por ele, demônios seriam expulsos, ó Deus, expelidos, ó Deus, enfermos levantariam, ó Pai, da sua condição de enfermo. Ó Deus, nós cremos no poder da tua palavra e nessa noite lançamos fora toda a capa de homem fraco, toda a capa, ó Deus, do fracasso, e nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Revista-nos, ó Deus, com toda a sua armadura, com todo o seu poder, ó Deus, e nos dê autoridade do alto para que haja ministração, ó Deus, sobre cada pessoa. Assim nós oramos, ó Pai, entregando e consagrando essas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, querido.